Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Hubcast, podcast do Hub de Educação da Unimontes, com apoio da FAPEMIG. Meu nome é Guilherme, sou bolsista do Hub e hoje estarei mediando o encontro aqui com as meninas Aline e Isabela, tá? A Aline, ela é graduada em Filosofia, licenciatura pela Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, pós-graduada em Docência no Ensino Superior e mestre em Educação pela Universidade Estadual de Montes Claros e gerente dos projetos de Hub de Educação da Unimontes e FAPEMIG. Isabela Souza, graduada em Pedagogia pela Unimontes e também mestranda no programa de mestrado em Educação pela Unimontes. Meninas, sejam muito bem-vindas, tá? Obrigado por aceitar o convite nosso. Olá, Guilherme. Olá, Isabela. Olá a todos os ouvintes. Eu quero agradecer muito. É um prazer estar aqui hoje batendo esse papo com você sobre tecnologias nas escolas. Olá, Guilherme. Olá, Aline. Olá, vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo. É um prazer estar aqui para estar comentando, conversando sobre tecnologias, né, na educação, principalmente na educação básica, que tem um grande foco nos nossos trabalhos aqui no mundo. Muito gratificante estar com vocês aqui também. Meninas, vamos começar então? Que tal vocês falar um pouquinho da experiência que vocês têm com a educação e tecnologias digitais? Bem, a minha formação inicial é em filosofia, né? E o meu trabalho, ele não começou com a tecnologia de uma maneira muito linear. Eu tive um desafio, acho que assim como muitos professores com o trabalho na educação no período da pandemia. E eu comecei a lecionar como professora contratada de filosofia no estado de Minas. E com 2 semanas depois veio a pandemia, e aí eu tive que fazer esse meu trabalho de maneira remota, né? Assim como todos os outros professores. E isso foi um desafio porque a minha formação inicial, ela não me deu base para esse tipo de trabalho, né? Para como engajar esses estudantes a lecionar, né? Pegar o conteúdo da filosofia e levar isso, transpor isso por meio da tecnologia. Então foi um grande desafio isso para mim, mas eu agarrei esse desafio e pensei em transformá-lo como oportunidade. Então, com a minha mudança de Teófilo Otoni aqui para Montes Claros, eu ingressei no mestrado e pós-graduação e eu tornei a tecnologia, né, meu objeto de estudo. E aí eu tenho hoje também o meu trabalho aqui no ramo de educação digital com esse desenvolvimento desses projetos de tecnologias educacionais no âmbito da educação básica e superior. Perfeito. E você, Belo, como é que foi? Bom, a minha experiência com a tecnologia na educação, ela iniciou no estágio supervisionado quando eu realizei o curso, né, de pedagogia, que eu planejei e executei uma atividade utilizando o laboratório de informática de uma escola do estado, né, uma escola estadual. Com essa atividade no laboratório, eu vi que houve um engajamento dos estudantes, mas eu também voltei para cá, para Unimontes e para casa, com muitas indagações de os desafios que eu enfrentei para executar aquela atividade no laboratório de informática. Então, esses desafios que eu enfrentei se tornou a minha segunda opção de tema para a minha monografia. E aí, conforme eu fui avançando no curso e o meu primeiro tema não deu certo, porque ele estava se afastando muito da pedagogia, então eu fui para área da tecnologia. Não, vou pesquisar tecnologia, os desafios dos professores com as tecnologias. E até que eu encontrei uma professora, né, a professora Maria Jaci, que ela me orientou. E na época, a rede municipal, né, a prefeitura, tinha adquirido uns tablets. Então ela me instigou a pesquisar sobre esses tablets. E também acabou corroborando com o projeto da residência pedagógica que a professora Fábia Magali estava desenvolvendo no Educar, que agora é Hub. Então, aliou, né,
a minha pesquisa com esse projeto do Residência Pedagógica, e foi aí que nós desenvolvemos atividades com as crianças com o uso desses tablets. E agora, né, no mestrado, eu venho um pouco mais além, né, que eu estou trabalhando o metaverso na educação do campo, então acaba assim extrapolando o que a minha experiência, né, ou seja, avançando assim para realidade aumentada, realidade virtual. Então essa é a minha experiência com tecnologia. Legal, daqui a pouquinho você vai falar mais sobre esse metaverso pra gente, tá bom? E aí é inspirador, né? Como percursos diferentes acabam se complementando, né? E eu acredito que vai agregar muito nesse debate de hoje. Meninas, como vocês enxergam a importância das tecnologias digitais no contexto escolar atual? Bem, eu acho que é importante a gente apresentar qual é a nossa também perspectiva de tecnologia dentro da educação, né? A gente vem fazendo alguns estudos e a gente se fundamenta, simpatiza muito, eu e Isabela, com aquilo que Luciano Floridi fala, que é ver a tecnologia não mais como ferramenta, a gente entende a tecnologia como agentes, né? Como parte dessa realidade. Então, esses termos, né, esse termo on-life, que é ligado à vida, que a gente vem estudando e fazendo nos nossos trabalhos, ele deixa bem claro que não é uma forma de modernizar, de fazer com que o currículo esteja digitalizado. A gente vem trabalhando, pensando na importância desse trabalho com a tecnologia, realmente como algo ativo, né, em colaboração. Então, é uma mudança muito epistemológica de como ver a tecnologia, né? Então, a gente abandona um pouco o lado de assistência, de uso da tecnologia, e a gente pensa a tecnologia realmente como algo que interfere no nosso comportamento, interfere na nossa vida, né, no cotidiano, porque a gente está o tempo todo conectado. E isso deixa uma perspectiva para mudar o aluno, o estudante, para se tornar um emancipado tecnologicamente. A gente não quer que o professor esteja ali mais como centro, porque hoje não existe mais essa centralidade do professor, do conteúdo ou do estudante, e sim, estamos todos em rede. É interessante o que a Aline disse sobre a epistemologia que nós adotamos, nós acreditamos aqui no Hub, que é mesmo de integrar as tecnologias, mas sem desconsiderar os outros conhecimentos, né, as outras metodologias, mas é agenciar, né, porque a gente não usa mais o uso, né, das tecnologias partindo de Luciano Floridi, então é mesmo de agenciar, porque faz parte da nossa vida. E o intuito é que os estudantes, né, da educação básica, eles façam o uso, o agenciamento das tecnologias para que eles sejam inventores, né, que eles criem e não sejam só consumidores, né, passivos dos conteúdos que estão ali na internet em geral. Então, eu enxergo que a importância da tecnologia, né, no contexto escolar é algo emergente e inevitável, né? Porque nós agora estamos lidando com esse novo perfil de crianças, adolescentes, jovens e até os adultos, né? Que estão se transportando para essa nova realidade, né, para essa cultura digital. Então, essa cultura digital, ela modificou o nosso comportamento, a forma de ensinar e também de aprender. Então, uma criança da atualidade que está inserido nas tecnologias, ele não vai aprender da mesma forma, só com a metodologia, né, tradicional. Então, fazer, não sei se seria uma mistura, né, mas integrar essas diferentes metodologias para que o ensino seja mais instigante. E aí é que a gente tem a ideia de híbrido, né? A gente sempre trabalha essa tecnologia dentro do hibridismo, em que a gente está falando aí de culturas diversas e várias tecnologias, não é apenas a digital, né? A gente também trabalha com a analógica, as linguagens também são múltiplas,
Então, a gente vai incorporando tudo isso dentro dessa ideia de híbrido, que não é mais só online, né? Não é só estar online ou offline. Está tudo misturado. Então, a perspectiva dentro daquilo que a gente vem estudando, se debruçando ultimamente, ela é ampla, né? Ela realmente mostra uma ramificação e uma amplitude para dar base para tudo isso, para que se contemple essa tecnologia para várias áreas, vários contextos. Então, bacana. É importante reforçar que a tecnologia ela não vem para substituir a escola. Ela vem para reforçar, auxiliar algo que já existe, né? Então é sempre bom reforçar isso. Meninas, quais ferramentas digitais já se tornaram indispensáveis no cotidiano escolar, assim? Eu acredito sem dúvida que hoje a gente tem inteligência artificial, né? Então, a gente está vivendo isso principalmente nos últimos anos, e a gente vê que a inteligência artificial, ela realmente, dentro da educação, ela ganhou uma força muito grande, e é importante a gente ter uma dimensão do que é isso, do que é essa inteligência dentro do contexto da educação. Claro que ainda causa muito medo, né? Muito espanto, ela ainda é vista por conta também do desconhecimento, da falta de habilidade, da falta de formação dos professores, mas eu acho que ela, dentro da sala de aula hoje, ela é indispensável ser discutida, ser trabalhada, principalmente as questões éticas de como fazer bom uso dela. Porque a inteligência artificial, muitos medos dos professores é porque eles não sabem como lidar com isso. Então, a proibição, realmente, do uso da inteligência artificial também se dá por conta disso. Porque muitos alunos não vão saber fazer o uso adequado, né? E nem os professores sabem orientar a fazer esse uso adequado. Então, acredito que a inteligência artificial hoje dentro da sala de aula é primordial, mas para isso preciso uma formação, um trabalho realmente de muito cuidado. Pensando sobre tecnologias que são indispensáveis, né, para o contexto escolar, eu penso que os ambientes virtuais também são interessantes, né? Na pandemia, os professores utilizaram, alguns continuam utilizando, outros, né, não continuam, mas os ambientes virtuais como o Google Classroom, os AVAs, até mesmo o metaverso, eu acho que seriam umas tecnologias muito indispensáveis que iam auxiliar, né, a prática, né, no contexto escolar, tanto para o estudante e para o professor. Sim, e ainda existe uma resistência muito grande, né? Muito grande a respeito de tecnologias digitais, a questão de possibilitar um outro ambiente virtual para o ensino, é a luta, né, do hub do dia a dia. Isabela, já que você falou do seu projeto de mestrado, sobre tecnologia digital dentro da sala de aula a partir do uso do Roblox, certo? Isso. Certo. Conta pra gente um pouquinho sobre sua experiência, como é que tá sendo trabalhar. O meu projeto, né, de mestrado, ele está ocorrendo no Web Guardians, que é um projeto aqui do Hub que a gente visa conscientizar as crianças e adolescentes sobre os riscos da internet. E para potencializar essa aprendizagem, né, para a educação digital, a gente resolveu, por que não fazer essa potencialização do metaverso? E a escola em que está sendo desenvolvida é uma escola do campo, né, uma escola de assentamento. Então é algo que nos pegou assim, como levar, né, um metaverso para uma escola do campo. Pois temos que considerar a realidade, a identidade desses povos. Então, pensando na perspectiva online, de trazer uma educação ligada à vida, pensamos, por que não, primeiramente, trabalhar com as tecnologias analógicas que fazem parte desse contexto da educação do campo, visando conhecer a realidade dessas crianças, como que é a sua comunidade, e a partir daí nós criamos, junto com as crianças, uma maquete, né, utilizando materiais recicláveis, materiais de papelaria, né, como papel, cola, tesoura, e elas foram, né, nos mostrando a realidade, o que elas gostam, o que elas fazem,
como que é a comunidade. E a partir disso nós transportamos para o Roblox, né, para o ambiente virtual, que chamamos de cibricidade. E a partir daí, dessa criação do ambiente no Roblox, a gente fez um ambiente gamificado, onde as crianças vão navegar pela comunidade e vão, ao mesmo tempo, jogar, aprender sobre as desinformações, né, que é um conteúdo do Web Guardians. A gente pensou nesse conteúdo de desinformação porque é algo que ocorre, né, frequentemente na comunidade, né, essas questões de pessoas estarem desinformadas, informações chegarem, né, por vezes distorcidas. Então, casam muito bem com a realidade deles. E agora, né, nesse semestre, nós vamos retornar à comunidade com esse metaverso para eles fazerem essa navegação. Mas é iniciar mesmo com a realidade, né? É claro que todos ficam meio assustados quando fala tecnologia na educação do campo, é resistente. Uns dias atrás a gente esteve na escola com os óculos MetaQuest, né, de realidade virtual, e sentimos eles resistentes para o agenciamento dessa tecnologia. Mas a gente não desiste, a gente sempre está iniciando com a realidade. A gente não quer forçar uma tecnologia em um espaço se não estiver ligado com o que eles vivem. Interessante, né? Um outro exemplo de uma tecnologia digital, no caso o jogo, usando de uma outra prerrogativa, né? E aí até uma forma de cativar mais os meninos a participar. Muito interessante, viu? O seu trabalho. Aline, você pode compartilhar um exemplo de projeto ou atividade em que a tecnologia digital tenha feito uma diferença real no aprendizado dos alunos? Essa pergunta é bem difícil porque eu estou envolvida em vários projetos, mas tem sim alguns projetos que são bem significativos para mim. Então, nós tivemos o último, né, que é mais atual, que nós fizemos todo o planejamento, que foi o primeiro seminário de tecnologias digitais emergentes que aconteceu no circuito de conhecimento. E foi um dos projetos que a gente teve a colaboração de mediadores pedagógicos, né, que alguns mestrandos participaram, e tivemos também a mediação de alguns técnicos, né, que são os bolsistas do ramo de educação digital. E a gente trabalhou nesse projeto com a turma de geografia, com alunos de graduação, né, potenciais professores de geografia, de história, de pedagogia e de matemática, né? E a gente fez na metodologia de rotação por estações. E esses estudantes, eles precisavam, né, potenciais professores, eles estão em cursos de licenciatura, eles tinham que passar por várias tecnologias, várias áreas, né, que seriam 4 tecnologias que foram trabalhadas: inteligência artificial, realidade virtual, robótica e impressora 3D. Então, essas 4 tecnologias, eles tiveram um momento de vivência com elas, né? Então, eles não tiveram falas, palestras, eles realmente vivenciaram nesse processo, né, de construção com essas tecnologias, e também elaboraram planos de aula para ser trabalhados conforme cada contexto escolar, porque muitos desses participantes, eles estão dentro do PIBID, inseridos no PIBID ou em período de estágio supervisionado. Então, é um dos projetos que a gente vê que teve um potencial muito grande. A gente tem a fala deles de avaliação no nosso site, né, do Hub, e nas redes sociais também, falando o quanto foi importante e valioso isso para eles. Então, acho que foi um bom feedback que a gente teve. Teve também o PATD, que foi o Pistas de Aprendizagem com Tecnologias Digitais, que a gente teve também com um grupo de pedagogia, que também foi um momento de muita experiência e aprendizado. Acho que para a gente que fez o planejamento e para a turma de pedagogia. E a gente está fazendo o planejamento agora para fazer uma segunda versão do
do Seminário de Tecnologias Digitais, mas para o contexto da educação do campo, porque a gente entende que essa tecnologia ela não pode sair rompendo, né? Ela precisa estar contextualizada. E isso é muito importante, fazer com que esses professores eles tragam a perspectiva de educação que eles têm, um modo que eles têm. As crianças elas têm um livre brincar naquele contexto, né? É uma escola que eu tive o prazer de fazer essa visita. Eles têm árvore, eles têm um espaço para brincar. Então a gente às vezes não pode querer incorporar a tecnologia de qualquer modo, mas a gente também sabe que o mundo que nós vivenciamos hoje, ele é hiperconectado e a gente não pode deixar essa comunidade, né, a par disso, né, longe disso. Então, a gente quer levar essas tecnologias primeiro de uma maneira crítica, ética, né, mostrar como ela deve ser trabalhada de maneira intencional, alinhada com a prática que essa comunidade vive e sempre preservando o contexto deles. Então, eu acho que essas experiências, eu tenho muitas, já que eu sou apaixonada realmente com o trabalho que eu vim fazendo, que a gente vem desenvolvendo. A gente tem muitos planos aí, temos os 60 mais, né? 60 mais digital, nós estamos com mais digital também, que a gente percebe o quanto é importante esse tipo de trabalho, de dispositivo realmente que rompe as barreiras para os estudantes que hoje estão dentro da Unimontes aprenderem sobre tecnologia, né? Que dentro do âmbito acadêmico a gente precisa lidar com isso, hoje com o computador para fazer os trabalhos acadêmicos. Então a gente vem desenvolvendo esses trabalhos e tendo um bom retorno da comunidade, uma avaliação e sempre com muito cuidado. Eu acho que é uma coisa que a professora Fábio, que está sobre a coordenação, né? O Hub está sobre a coordenação dela, ela sempre nos propõe isso, né? Cuidado, né? De não fazer com que a tecnologia ela seja vista de uma maneira ingênua, né? A gente sabe que temos benefícios que são muitos, é necessário isso dentro do nosso fazer, né? Seja no âmbito social, acadêmico, na nossa vida, mas é preciso ter o cuidado, porque também tem os riscos, né? A gente está colocando sempre à disposição os nossos dados. Então, é nesse sentido que a gente vem trabalhando. É difícil, então eu convido aí todo mundo a seguir as redes sociais para poder acompanhar os nossos projetos. Muito legal, viu? E aí é interessante a forma que você coloca cuidado, né? De introduzir de uma forma sutil a tecnologia. Agora há pouco a gente tinha comentado a respeito da resistência que os professores têm. Então é uma abordagem muito interessante, que aí você chega no contexto deles, eles não estão tão a par, estão integrados com a tecnologia, mas vocês tentam levar de uma forma sutil, introduzir. E a respeito também do trabalho que vocês fizeram no Circuito de Conhecimento, é uma forma de sair mais da teoria, né? Que fica muito na teoria de tecnologia, educação, e aí os meninos colocam a mão na massa. Muito interessante. Vocês estão de parabéns. Quais são os principais desafios para professores e escolas ao integrar tecnologia de forma efetiva, tecnologia digital de forma efetiva? Eu apontaria 3 desafios. Então, pensando principalmente naquilo que me afetou quando eu comecei a lidar com a tecnologia, as tecnologias digitais. O primeiro é a questão da formação docente. Então, hoje eu percebo que essa questão da formação docente não ser de uma maneira muito pontual, sabe? Não é uma oficina, não é apenas um mini curso, é realmente trabalho fazer uma formação docente continuada com a tecnologia. As tecnologias digitais, elas não são mais adereços, né? É algo que a gente precisa implementar, e acredito que as instituições de ensino, de formação docente, elas precisam ter a consciência disso, que não é um adereço. Ela realmente precisa estar incorporada em todas as áreas. O segundo ponto que eu traria como desafio é a questão da desigualdade. A gente hoje vivencia muito essa questão da desigualdade de acesso, e isso está muito presente. É muito claro dentro da escola do campo, como a gente foi fazer a visita lá, né? A gente tem muitas escolas ainda que tem esse problema, né, de tecnologia, de acesso à internet, do apoio técnico. A gente fez essa visita.
a gente percebe que o apoio técnico, né, para manutenção das máquinas, o custo disso tudo é muito caro, né? Esses estudantes eles precisam ter uma relação com uma tecnologia de qualidade, né, com algo realmente, e isso é um papel que aqui o Hub também vem cuidando, de certa forma, esse assessoramento, né, das escolas. E aí a gente vem vendo que é uma questão que muitos falam, né? Nem todas as escolas têm as mesmas tecnologias que nós temos hoje aqui, ou aqui dentro de Montes Claros. E até mesmo aqui de Montes Claros a gente tem uma dificuldade de acesso à internet também muito grande. E outro ponto que eu gostaria de dizer é essa questão que a Isabela pontuou da questão da cultura, né? A cultura digital, essa mudança, principalmente de uma epistemologia, entender a tecnologia para além dessa usabilidade, fazer com que a gente vivencie isso de maneira mais de experiência mesmo, viver isso, mas não esquecendo as questões epistemológicas, já que estão por trás da tecnologia, né? Então, ela exige do professor um cuidado, né? Exige do professor também uma demanda de tempo para fazer leituras a respeito, conhecer até que ponto essa tecnologia pode nos levar. E fica aí a questão da potencialidade e dos desafios. Acredito que seja isso. Sobre os desafios, eu pontuo também a rigidez do currículo, né? É previsto nos currículos tratar, né, de educação digital, mas nunca sobra espaço, né, para até os professores buscarem a formação continuada. E sobre a formação continuada também é um outro desafio, como foi apontado por a Aline. Os professores geralmente não pode mais ficar só na teoria, né? Ou seja, tem que ter ali, tem uma vivência com a tecnologia, colocar algo, né, palpável, né, como pode ser trabalhado na sala de aula, porque tem muito essa dificuldade de intercalar a tecnologia com o conteúdo. Não é todo professor que consegue ter essa visualização. E também os equipamentos, né, tecnológicos de qualidade, que é algo que é um desafio muito importante. De forma geral, um desafio muito grande, né? É uma adaptação de cultura, abordagens pedagógicas, de currículos, igual você citou. O trabalho é grande, não é pequeno não. Meninas, como os estudantes respondem a essa mudança? Vocês percebem um maior engajamento, participação por parte deles nas aulas? O que vocês acham? Isso aí com certeza, né? Faz parte, e aí também tem cuidado que a gente precisa ter. Nós como professores, eu como mãe, a tecnologia ela chama muita atenção, né? Ela tem esse poder de lúdico, né? Ela tem as cores vibrantes e a gente não pode deixar tudo na mão dela, porque existe também muito perigo. Então, balancear, equilibrar tudo isso também é um papel nosso, né? De fazer, e a gente trata isso principalmente dentro da tecnologia, dentro da educação básica, porque antes as crianças brincavam na rua e os pais pediam para que as crianças tinham medo das crianças brincando na rua, né? Porque ali tinha perigo. Só que esse perigo hoje está dentro do computador também, né? Ele saiu das ruas e hoje está dentro do computador. Então a gente precisa ter esse cuidado. Mas as crianças, por essa questão ingênua, inocente, né? Elas podem facilmente, se não tem a medida de saber até que ponto eu posso ficar em frente a um smartphone, em frente a um tablet ou a uma televisão, né, que hoje as televisões acessam a internet facilmente. Então, cabe aí às famílias, né, ao assessoramento da escola, ao cuidado da escola, de fazer intervenções com esses pais para poder fazer esse trabalho de educação digital, que não é proibindo. A gente sabe que essa educação ela não pode ser proibindo que a gente vai estar educando, porque é facilmente atraente para eles, né? O engajamento, e aí tem uma questão, o professor ele não pode incorporar essa tecnologia na sala de aula de maneira indiscriminada, ele precisa ter intencionalidade pedagógica,
ter um porquê fazer isso. E aí eu convido também os professores a trabalharem de maneira interdisciplinar, porque a gente faz muito isso aqui dentro do ramo, né? Se a gente for trabalhar cada um na sua caixinha, fica muito difícil. Aí está a importância da gente trabalhar em parceria com áreas diferentes, para que o trabalho realmente aconteça em rede. Temos que tomar cuidado com... É claro que a gente também tem que se preocupar com o engajamento e a participação, né? Trazendo tecnologias para a sala de aula, mas também tomar cuidado se não está ficando só no engajamento, né? Ou seja, não esteja tendo a intencionalidade pedagógica por trás do uso da tecnologia. É um acompanhamento de ponta a ponta, né? Todo processo precisa ter uma atenção maior ali, né? Quando a gente fala de alunos, crianças, criticidade muito fraca ainda. Como as tecnologias digitais pode ajudar a tornar a educação mais inclusiva e acessível? Hoje nós temos algumas ferramentas que a gente poderia, até o próprio Google Docs é uma ferramenta de fácil acesso que muitos estudantes às vezes não conseguem usar, não conhecem, que é tão tranquilo, e ali já mostra um trabalho colaborativo, né? Porque cada um dentro da sua casa pode ir contribuindo e a gente não perde, né? E é acessível, tem ali dentro também ferramentas de áudio que você pode, de acessibilidade, né? Porque a gente também pensa muito nessa questão da tecnologia como algo assistivo, né? Temos ferramentas de autodescrição. Então, a tecnologia ela pode colaborar com isso. É muito interessante esse trabalho da Isabela, porque a gente tem crianças autistas também que com a realidade virtual, a realidade aumentada, elas ficam, né, mais calmas. Então, já tem estudos nesse sentido na inclusão para vários públicos, né? Mas a inclusão principal, eu acho que vem muito de políticas públicas. A gente percebe hoje que existe uma legislação que fala sobre a cultura digital, mas existe um pouco de trabalho de como fazer isso, né? Então, eu acho que a gente precisa lutar mais por isso, para que essa educação digital ela realmente seja eficiente dentro da escola, não seja como um adereço realmente, né? Para que ela seja inclusiva, ela chegue a lugares com dificuldade de acesso e manutenção, porque a tecnologia, como tablets, computadores, ela precisa sempre estar recebendo manutenção e cuidado. E aí essa é uma reflexão essencial que você coloca, né? Porque a tecnologia precisa estar alinhada à inclusão, e aí garantindo também que nada passe batido, né? Ninguém fica para trás. Que mensagem vocês deixariam para os professores, gestores e famílias sobre o equilíbrio entre tecnologias digitais e aprendizagem? Olha, eu diria para os professores, para os gestores, para eles não terem medo de inovar e da mudança, né? Porque é no acerto e no erro que a gente aprende, né, a usar a tecnologia. E é claro que não é todas as vezes que ela vai dar certo, né? Ou tem hora que ela vai dar certo, muito certo, e é assim que vai aprender e vai melhorando. Não ter medo de usar. Eu acho que eu vou nesse mesmo sentido, a relação da coragem, né? Comecem pequeno, comecem com uma tecnologia, comecem em parceria, com intencionalidade pedagógica, trabalhem em grupo, pensem no potencial, discutam e chamem também a família, né? Chamem a família para discutir a tecnologia, porque eu percebo hoje que as famílias, elas não têm esse tempo, elas não têm essa formação, então a escola, ela acaba tendo essa questão social, né? Essa importância social de trabalhar isso principalmente com os pais, para que eduquem seus filhos de maneira... Hoje nós temos aplicativos que controlam, que monitoram, né, o perfil do estudante, que vejam o tempo que ele passa na tela. Então, levar as crianças para espaços e para brincar, para fazer exercício, mas não proibir. Eu acho que a questão grande também está aí, não é proibir,
é alinhar a questões de intencionalidade pedagógica, ter muita coragem, porque a tecnologia não morde. Ela vem sempre para colaborar. A questão do equilíbrio mesmo, né? Equilíbrio. Filosófico. Igual os mais experientes falam, né? Tudo demais é sóbrio, então é sempre importante ter um equilíbrio nesse contexto em geral. Meninas, Aline, Isabela, muito obrigado, tá? Pela disponibilidade de vocês em estar vindo aqui falar sobre esse assunto, né? Emergente, que está muito no contexto atual nosso, do dia a dia. Acredito que foi muito proveitoso. Agradeço também aos ouvintes e peço que não deixem de acompanhar o nosso YouTube e o Spotify. E nos vemos no próximo encontro. Muito obrigado, viu, meninas? Obrigada, tchau.